Shalom, boa noite, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Romulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem para vocês essa noite. E hoje, antes de mais nada, antes de darmos continuidade, eu gostaria de deixar seu like aí, né, e compartilhasse com o maior número de pessoas possíveis, né, para que essa mensagem de hoje tenha bastante alcance, assim como as demais. Sempre que possível, compartilhe com os irmãos, porque o objetivo desse canal, amados, é trazer a verdade à luz do Evangelho. Que eu não prego campanhas, não prego isso, não prego aquilo, não invento outro evangelho. Até porque eu traria maldição para mim mesmo. Vou trazer isso num versículo para vocês, como eu já preguei outrora. Amém? Então, entendo bem. Esse é um canal onde eu trago a mensagem do evangelho à luz do próprio evangelho do Senhor Jesus. Amém? Sem invenções, sem disse-me-disse, sem heresias. Né? Porque o objetivo principal do Evangelho é o arrependimento, que as pessoas abandonem seus pecados e se voltem para Deus, como João pregava. Né? Vocês conhecem como João Batista, mas é uma tradução errada. Né? João o imersor, aquele que batizava. Amém? Então ele falava, eu vos faço a imersão para arrependimento dos seus pecados, para que abandonem seus pecados e se voltem para Deus. Porém, aquele que vem após mim, do qual não sou digno de levar as sandálias, ele vos imergirá no Espírito Santo e no fogo. Amém? Então entendam bem. Com o passar dos anos, né, e nada me espanta, porque Paulo já advertia Timóteo e outras igrejas, né, que a apostasia, né, seria o abandono do caminho correto de Deus, entraria nas igrejas. Então esse canal é para trazer alerta para vocês. Amém? Então, hoje é a 30ª mensagem sobre amuletos no mundo cristão e a última, né? Estamos encerrando, né, esse segmento de mensagens, que eu acredito que, né, tenha sido bem esclarecedor para todos vocês. Deixe um comentário aí, né, o que você tem achado dessa mensagem, se tem sido esclarecedor para vocês. Amém? E hoje é a última mensagem sobre o tema. Né? Porque esgotou? Não, posso continuar falando por diversas vezes. Mas eu acredito, amados, que até onde nós chegamos, e tudo que foi falado a respeito desse tema, né, já esclareceu, já elucidou a sua mente. Né, e que você possa ser liberto dessas amarras demoníacas, diabólicas, de que pessoas te prendem você, prendem sua mente em certas campanhas e que nunca acabam. E muitas vezes campanha disfarçada com o objetivo, né, final de arrancar seu dinheiro. E o reino de Deus não é isso, amados. É arrependimento, é vida nova. Entendam bem, pecadores todos nós somos. Eu sou pecador, todos nós somos. Porque a Bíblia fala que um pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, nós, pela misericórdia do Senhor Jesus, através do seu sacrifício, do derramar do seu sangue no Calvário, é que temos acesso à graça, que temos a libertação. Amém? Então é única e exclusivamente pelo sangue de Cristo. E não deixe também, já preguei aqui uma mensagem, que façam um amuleto desse sangue de Cristo, sangue do Cordeiro, e inventem histórias para pregar para vocês não, amados. Porque o objetivo do sangue do Cordeiro é lavar, nos remir dos nossos pecados. Amém? Isso já foi uma mensagem pregada aqui no canal, né? E não vou estar esticando, alongando muito para não alongar a mensagem dessa noite. Amém? Então, antes de mais nada, né, como de costumo ler alguns textos chaves para que vocês entendam bem a mensagem. Amém? Então vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 a 25, que diz: precisamente pelo fato de os judeus pedirem sinais e os gregos procurarem por sabedoria, nós continuamos anunciando o Messias executado na estaca como criminoso. Para os judeus, esse é um obstáculo, e para os gregos é insensatez. Mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, esse mesmo Messias é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Amém? Romanos, capítulo 15, versículos 18 e 19. Porque não ousarei falar a respeito de nada, com exceção do que o Messias realizou por meu intermédio, para levar os gentios à obediência mediante minhas palavras e meus atos, por meio do poder de sinais e milagres
e mediante o poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém até Ilírico, por todo o caminho, proclamei plenamente as boas novas do Messias. 2 Coríntios 4, versículo 18, que diz: não nos concentramos no que se vê, mas no que não se vê, porque as coisas visíveis são temporárias, mas as invisíveis são eternas. Pode ler também Gálatas, sempre deixo de referência aqui, 3:1. Amém? Então entenda, amados, principalmente esse último versículo que eu li, a palavra de Deus fala que nós temos de nos atentar para as coisas que não se vê, ou seja, as coisas invisíveis, porque as visíveis são temporárias, ou temporais, dependendo da versão que o irmão estiver usando, mas as invisíveis são eternas. Então nossa fé tem que ser baseada no mundo sobrenatural, no invisível. Eu creio que sou lavado e remido no sangue do Senhor Jesus. Amém? A Bíblia fala que a palavra da salvação está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se com a boca confessares que Senhor Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus, e com o coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Será salvo, perdão. Amém? Então entendam. Então eu não tenho que me basear, né, em objetos que as pessoas pregam, o ponto de contato da fé, como eu já preguei aqui, ou amuletos, né, ou ídolos do lar. Foge desse tipo de evangelho, que são evangelhos açucarados, onde estão fugindo da verdade, da essência do evangelho. Qual é a essência do evangelho, irmão Rômulo? É arrependimento e o abandono dos pecados. Como eu já citei aqui, sou casado, então tem que ter contato somente com minha esposa. Se eu fugir disso, aí eu estou em adultério. Se o irmão conhece uma irmã, ou são viúvos, solteiros, enfim, não importa, e começam a coabitar juntos sem casar, o mundo espiritual não reconhece união estável. Então os dois estão vivendo em adultério. Tem que se casar. Porque, né, a união estável é um jeitinho que o inimigo deu para enganar o povo de Deus. Então não existe isso, amados. O mundo espiritual já foi estabelecido. E Deus é o mesmo. A palavra de Deus em Tiago diz que não há mudança nem sombra de variação. Então, o que Deus estabeleceu desde o princípio do universo é o que permanece. O homem não pode mudar. Ainda que o homem tente dar um jeitinho, mas são armadilhas. E não importa se é diácono, se é pastor, se é bispo, estão coabitando junto, mas não são casados, estão em adultério. É a Bíblia de Deus que diz, é a palavra de Deus que diz isso. Não sou eu não, porque não são casados. A Bíblia reconhece o casamento. Amém? Então, hoje, na última mensagem, né, sobre amuletos no mundo cristão, vou falar sobre a bênção das 7 portas. Neemias capítulo 3, nos versículos 1, 3, 6, 13, 14, 15 e 31. É citado 7 portas. Vou citar as 7 portas. Porta das ovelhas, do peixe, a porta velha, a porta do vale, a porta do monturo, a porta da fonte, a porta da guarda. Não vou ler os textos todos, mas vou deixar escrito aqui na descrição do canal, né? Deixar bem anotado aqui para que os irmãos acompanhem. Então hoje tem campanha já a bênção das 7 portas. Amados, isso é um outro amuleto que estão vendendo para você, né? Iludindo você, travando sua mente. Eu tenho que ter uma vida de comunhão com Deus no meu lar e na igreja. Principalmente no meu lar. Ao acordar, ler a Bíblia, orar. Eu tenho que ter esse hábito o dia inteiro. Ao longo do dia. Ao anoitecer, orar, agradecer a Deus, ler a Bíblia. Você não se alimenta só uma vez. Eu já deixei aqui no canal a mensagem, a palavra de Deus como alimento, né? Então, assista para que compreendam melhor. Amém? Então fazem campanhas, né, ilustram, né, com argumentos, né, com sofisma para aprender a vossa mente, para tentar aprender as nossas mentes. Então o objetivo do canal é alertar você que seja liberto disso, amado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Além, né, então que eu citei uns versículos bíblicos que falam de portas, né, de Jerusalém, na época de Neemias, o muro tinha sido derrubado, tinha sido destruído pelos invasores, pelos inimigos. E Neemias foi reconstruir o muro da cidade. Então ele reconstruiu as 7 portas. Mas não seja isso, vou fazer a campanha da porta disso, da porta daquilo, para Deus abençoar as áreas da minha vida. Não, eu tenho que ter uma vida de comunhão com Deus em Cristo.
Amém? Então, entendam bem, esse tipo de campanha, a igreja primitiva, se você ler Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva não fazia campanha. Eles se reuniam, oravam e buscavam ao Senhor. E cultuavam ao Senhor. E adoravam ao Deus da glória. Porque toda honra, toda glória é para Ele. Porque a Bíblia diz que é tudo por Ele e para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, não existe negocinho de pulseirinha, de anelzinho, de fitinha, de porta. Não existe isso. Isso está fora do Evangelho. Se você pegar a essência do Evangelho, ler os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, você vai ver que isso foge da essência do Evangelho. O Evangelho é arrependimento, nova vida, mudança de alvo. O arrependimento significa mudança de alvo. Se eu seguir numa direção torta, eu tenho que largar aquela direção torta e seguir para uma direção correta. Amém? Esse é o objetivo do Evangelho. É a salvação das nossas almas, por intermédio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E nada mais. O objetivo de Cristo ter vindo ao mundo, em carne e osso, sofreu humilhações, escárnios, deboches, foi morto, executado, derramou seu sangue no Calvário, sentiu a dor da morte e foi ressuscitado ao terceiro dia, está hoje à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. O sangue dele é o sangue da nova aliança para arrependimento dos nossos pecados e para que tenhamos comunhão com Deus. É aquilo que eu falei. Se um homem casado sai com outra mulher que não é dele, está em adultério. Se ambos se juntam, se duas pessoas solteiras, viúvas, divorciadas, não importa, se juntam e começam a coabitar junto, e assinam um papelzinho no cartório, a união estável, estão em adultério. Segundo a palavra de Deus, estão em adultério, porque não são casados. Já falei, torno a dizer, não importa se são simples irmãos, diáconos, presbíteros, bispos, pastores, não importa. Você tem que se consertar com Deus. Então aí é onde entra a essência do Evangelho, o arrependimento, reconhecer esse seu erro, se arrepender e se consertar com Deus e com os homens. Então, fulano, somos casados, vamos casar. Gente, no cartório, na igreja, tudo bonitinho. Porque Deus quer desse jeito. Amém? Então essa é a essência do Evangelho. Se arrepender daquele mal que você está cometendo, se voltar para Deus e deixar e abandonar aquele pecado. Como citei, pecadores nós somos, mas eu não posso viver na prática do pecado. Amém? E para encerrar a mensagem de hoje, realmente bem curta hoje, para alertar os amados irmãos, vamos ler Romanos, capítulo 16, versículos 17 e 18, que diz: exorto-os, Paulo dizendo, a igreja de Roma, exorto os irmãos, que tomem cuidado com quem causa divisão e arma laços, ao lado do ensino que vocês foram treinados. Afastem-se dessas pessoas. Quer dizer, se eu acompanho uma pessoa, um canal, uma pessoa que prega heresia, eu não vou compartilhar mais, eu vou abandonar aquilo. A Bíblia fala, afastem-se dessas pessoas. Seja pessoalmente ou seja um canal, seja alguma coisa que você segue que está errado. Continuando, versículo 18. Pois homens desse tipo não servem ao nosso Senhor, o Messias, mas ao próprio ventre, mediante conversas suaves e adulação, enganam os mais inocentes. Amém? Porque eles não pregam o evangelho genuíno. Pregam o evangelho adocicado, que não falam de arrependimento, de abandono de pecado. Então isso não é o evangelho. O evangelho tem que confrontar a mim e a você. Se eu estou errado, aquilo vai doer em mim, mas eu tenho que abandonar. Eu tenho que abandonar aquilo. Aí eu entro em arrependimento, aí eu me arrependi de verdade. Não, eu fiz, vou fazer mais uma vezinha que Deus me perdoe. Deus me perdoe. Não é assim, amados. Basta ler Hebreus 10, a partir do versículo 29. Amém? Não estava na mensagem, designado, mas eu vou ler, já que eu citei,
Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 28, que diz: quem desconsiderasse, ou quem fizesse pouco caso, a Torá de Moisés era morto, sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Pensem agora quão mais severa será a punição merecida pela pessoa que pisar o Filho de Deus, que trata como algo comum o sangue da aliança, que é o sangue de Cristo, que o faz santo, e insultar o Espírito Santo. Doador da graça divina. Pois aquele que conhecemos é quem diz: a vingança é minha responsabilidade, eu retribuirei. E também Adonai julgará seu povo. É uma coisa terrível cair na mão do Deus vivo. Então entenda, quem desconsiderasse a Torá de Moisés, a lei de Moisés, a partir de 2 ou 3 testemunhas, era morto sem misericórdia. Por exemplo, um exemplo: fulano foi pego em adultério, ou fez uma coisa que não deveria, ou caluniou seu irmão. Se tivesse 2 testemunhos e falasse que ele estava mentindo, era morto sem misericórdia, era apedrejado. Agora imagina aquela pessoa que fica, vive no pecado, vai no oba-oba, só mais essa vez, só mais essa vez. Está colocando como comum o sangue da nova aliança. Então é ele, vai cair na mão de Deus, é ele com Deus, amém? E para encerrar, Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9, que diz: mas ainda que um de nós, ou até mesmo um anjo do céu, anunciasse a vocês boas novas, ou seja, o evangelho, outro evangelho, diferente das que lhe anunciamos, que seja amaldiçoado para sempre. Entenderam? Vou repetir esse versículo. Mas ainda que um de nós, ou até mesmo um anjo do céu, anunciasse a vocês boas novas, diferente das que já lhes anunciamos, que seja amaldiçoado para sempre. Como dissemos antes, repetimos agora: se alguém lhes anunciar boas novas, o evangelho, diferente das que já receberam, que seja amaldiçoado para sempre. Que isso, irmão Ron, palavra pesada. Estou lendo aqui na palavra de Deus. Não são palavras minhas, não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto, não é. É a palavra de Deus que está dizendo que se uma pessoa prega um evangelho adocicado, que não prega o arrependimento, está pregando outro evangelho, fora do que foi lhe ensinado pelos apóstolos. Então que seja amaldiçoado para sempre. É essa pessoa que está trazendo maldição para ela mesma. Não é ninguém, é ela que está trazendo maldição para ela mesma. Entenda. Essa é uma verdade do evangelho que muitos não querem reconhecer. Mas é uma verdade que está na palavra de Deus. Amém? Então, amados, que nós possamos a cada dia buscar conhecimento em Deus, ler a Bíblia. Eu sempre incentivo aqui: leia a Bíblia, medite, estude a palavra de Deus. Estude, leia, para fugir desse engano. Para fugir desses enganos, dessas heresias que são pregadas, anunciadas como evangelho, não sei o quê, a oração da pulseirinha mágica. O evangelho é mudança de hábito. Paulo dizia: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Porque Cristo disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que é tomar a sua cruz? É eu me anular para o reino de Deus. Essa história de crente: eu sou crente, mas se pisar no meu calo, meu irmão, então você não se converteu, perdão. Porque eu tenho que anular essas coisas. Cristo não fez isso. Quem somos nós? O evangelho, a salvação de nossas almas, é por derramamento do sangue do Senhor Jesus. Então a porta continua estreita, amados. Não se iludam com o falso evangelho, que você pode tudo, que tudo é permitido. Não. Porque a porta continua estreita. A porta da salvação continua estreita. Amém?
que possamos, amados, em Deus, por meio do Espírito Santo, buscar entendimento e discernimento a cada dia mais e fugir desses falsos pretextos de líderes religiosos que pregam somente, né, o beabazinho, não pregam nem o evangelho direito, citam textos fora de contextos para seus próprios egos, como eu li aqui em Romanos. Amém? Então que você possa meditar nessa palavra, principalmente nesse texto de Gálatas que eu acabei de ler. Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9. Aquele que prega outro evangelho, fora do que lhes anunciamos, os apóstolos falando, seja amaldiçoado, seja anátema para sempre. Seja amaldiçoado para sempre. Então a pessoa que prega um evangelho diferente desse, que não fala de arrependimento, que não fala de pecado, ele está trazendo maldição para ele mesmo. Amém? Não importa se é rico, se é milionário, não importa. E a vida espiritual desse homem? Se ele está se pregando alguma coisa que está trazendo maldição para ele mesmo, é ele com Deus. Ele se acerta com Deus. Amém? Vamos orar. Senhor eterno e soberano Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos pela mensagem desta noite, Pai. Ó Deus, que o Espírito Santo possa agora, Deus, tocar em cada coração, cada mente, e que sejam, ó Deus, libertos pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, para a honra, a glória e louvor do teu nome, Pai. Abençoa essas vidas, abençoa cada lar, quando essa mensagem chegar, cada vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, manifesta o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amados, encerramos aqui, né, o tema Amuletos no Mundo Cristão, essa é a 30ª mensagem. Estarei em breve trazendo uma novidade sobre esses temas, né, que tudo foi falado aqui, em breve. Talvez no próximo sábado estarei trazendo uma novidade sobre essas mensagens que foram pregadas aqui. Amém? Mais uma vez, deixe seu like, deixe um comentário, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, né? E divulgue, irmão, essas mensagens para que vidas venham ser salvas, libertas desses lobo império de cordeiro. Amém? Deus abençoe a todos. Um final de sábado é abençoado para todos e um domingo abençoado na presença de Deus. Shalom e até o próximo sábado.